Bem-vindos ao Pensando Bio, um espaço dedicado à biologia além do convencional. Nessa aula vamos explorar a água que o passarinho bebe. Já vai deixando um like e se inscreva agora para não perder as próximas aulas. Com isso, vamos pensar biologia. Por que a água é tão importante para a vida? Comece sabendo que ela é a substância de maior quantidade nos seres vivos. Cerca de 60% da massa corporal de um adulto. Uma pessoa de 70 quilos tem aproximadamente 72 só de água. Além disso, ela está diretamente relacionada ao surgimento da vida na Terra. A água é uma molécula simples, formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Sua magia está em como ela ocupa o espaço, já que ela forma um ângulo. É estudado na química que o oxigênio atrai os elétrons da ligação para si, criando uma zona ou polo negativo em volta dele, e outro polo, dessa vez positivo, para os hidrogênios, o que lembra um ímã. Por apresentar esses polos, dizemos que a água é uma molécula polar. Na natureza há uma tendência de atração de cargas opostas, o que também vale para as regiões das moléculas vizinhas. Assim, ocorre uma ligação entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio de outra, a chamada ligação de hidrogênio, que é um fenômeno sutil, mas poderoso, capaz de mudar o clima, os oceanos e mesmo a vida. A consequência direta da atração gerada pelas ligações de hidrogênio é a coesão entre as moléculas de água. Por que você acha que as gotas têm a forma que têm? Justamente pela coesão entre as moléculas de água vizinhas, no efeito chamado de tensão superficial. Imagine um grupo de pessoas em um círculo segurando forte as mãos. Essas pessoas representam as moléculas, e suas mãos dadas, as ligações de hidrogênio. Outra forma de visualizar a tensão superficial é ao ver um inseto pousar ou andar sobre a água sem afundar. Por ter polos carregados, a água também tende a ser atraída por outras moléculas e se aderir a certas superfícies, o que é conhecido por adesão. Juntas, coesão e adesão explicam o fenômeno da capilaridade, que permite a água subir através de materiais finos, como ocorre no transporte de seiva das plantas, lá desde a raiz até as folhas mais altas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto, leve em consideração o papel toalha mergulhado em um copo d'água. Logo é possível ver que a água sobe no material. Outra propriedade importante para a água é o calor específico. A quantidade de calor para aumentar 1 grama dessa substância a 1 grau Celsius. No caso da água com suas pontes de hidrogênio, esse número é bem alto, ou seja, é muito calor para a água aquecer. Por isso que ela é bem mais fria do que a areia da praia em um dia quente. Essa propriedade é tão fundamental que nos ajuda a manter a temperatura do corpo por volta de 36,5 graus Celsius e te faz assistir essa aula de boa. De modo similar, as moléculas de água também precisam de muito calor para que se desprendam e a água evapore, pois o seu calor de vaporização é alto. É isso que torna o suor útil, pois a água consome uma grande quantidade de calor antes de evaporar, fazendo o nosso corpo se resfriar mesmo com pouca água. Em 0 graus Celsius, a água congela. Você poderia se perguntar de que modo isso beneficia a vida. Acontece que em lagos congelados, a camada de gelo que o recobre atua como isolante térmico, que mantém a água abaixo em estado líquido, permitindo que a vida sobreviva. Você já deve ter ouvido falar que a água é considerada o sorvete universal. Ela é tipo aquele colega de classe que todo mundo quer fazer trabalho junto. Essa solubilidade surge da condição polar da água. Ao encontrar uma molécula como o sal de cozinha, a região negativa da água, o oxigênio, envolve e separa o sódio, que vira íon Na+. Já a sua região positiva faz o mesmo com o cloro, que vira um íon cloreto. Essas substâncias com afinidade pela água são chamadas de hidrofílicas, ou seja, amigas da água. Apenas pense no tanto de íons, açúcares e proteínas circulando no nosso sangue e dentro das células nesse exato momento. No outro extremo, há substâncias hidrofóbicas, que têm medo da água e que não querem interagir com ela. É o típico caso do óleo que flutua sobre a água em um copo. Além da água ser o meio no qual nossas reações químicas ocorrem, ela também participa de várias reações. Na condensação, por exemplo, de aminoácidos, elas se unem, liberando a molécula de água e formando uma proteína. Já ao comer o amido da batata, um açúcar mais complexo, ele é quebrado ou hidrolisado com a adição de água ao longo da digestão, até que reste apenas moléculas de glicose. Para a maioria dos seres vivos, a falta de água significa o fim de sua jornada terrena. Com perda de 15% do volume total, já é o suficiente para deixar alguém em estado de saúde grave. Agora você entendeu porque devemos beber água. Embora simples, a água conecta toda a vida, sendo ao mesmo tempo o seu meio e o seu agente. Assim concluímos nossa aula. Espero que você tenha entendido um pouco mais de biologia e sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo e, claro, comentar o que achou. Até a próxima!